Quero cumprimentar a todos nessa noite com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos os ouvintes. Dia 1º de abril de 2020. Gostaria de compartilhar com os irmãos aqui uma breve palavra aqui da parte de Deus para que possamos meditarmos um pouquinho nas coisas de Deus. Salmo 1, ele nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Glória a Deus. Uma palavra bem conhecida, uma palavra que ela vem trazer uma reflexão para as nossas vidas, porque essa palavra aqui ela fala de um contraste, né? Ela fala do caminho dos justos e o caminho dos pecadores, dos ímpios, né? E nesse momento que nós vivemos, nesse caos na nação e no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, onde nós vínhamos de uma situação muito difícil financeiramente, e o país estava começando a engatinhar, começando a querer sair daquele momento difícil, e agora novamente vem essa situação através desse vírus que paralisou a nação, de certa forma, no geral, né? Nós vemos a complexidade desse processo, porque os gastos continuam, as despesas elas não param, elas continuam, porque na maioria da população tem suas contas para pagar, tem a água, a luz, o aluguel, convênio e despesa com os filhos, alimentação, e isso não para. O país parou de produzir, no geral, mas as despesas não param, né? Aqui em casa mesmo, essa semana chegou a conta de luz, chegou a conta de água, chegou a conta de telefone, chegou a conta do convênio, né? E eu preciso pagar essas contas, do convênio mesmo, e não é uma conta barata, é uma conta meio salgada, né? Mas há menos de um mês eu fui submetido a uma cirurgia, né? Tanto é que eu estou com essa tipóia aqui para recuperação, e tenho mais uma cirurgia para fazer, né? Nos próximos meses agora. E se eu não pagar o convênio, eles não vão querer saber da crise do coronavírus, eles não vão querer saber. Se eu não pagar, eu não vou poder fazer a cirurgia. Então é complicado, né? Nós vivemos a dificuldade. E isso é no geral. Nós estamos presenciando aí, eu imagino aí a situação de muitos empresários, microempresários, pessoas que trabalham em informais, o desespero de muitos por estarem atravessando esse processo nesse momento, né? Porque muitos estão em desespero, porque não sabem nem quando vão voltar à atividade e nem como fazer, se vão ter condições de fazer alguma coisa, né? Mas em meio a todo esse cenário, em meio a toda essa catástrofe, esse caos a qual nós estamos submetidos, há possibilidade de ser feliz? Cada um nesse momento, cada cidadão, ele se apega naquilo que ele tem confiança. Nós como cristão, nós que somos cristãos,
católico, evangélico, enfim, aquele que crê em Deus e crê em Jesus, ele espiritualmente, ele se apega nas coisas de Deus, ainda que esteja tudo caos, mas ele crê, nós cremos em Deus, que Deus ele vai dar uma saída, vai dar uma alternativa, vai nos auxiliar, vai dar condições para que nós prosseguimos, porque nós precisamos prosseguir, precisamos. Todo mundo vai ter que prosseguir, não tem outro meio. Infelizmente o caos está aí, a situação dramática, drástica, ela está aí. Mas nós temos que prosseguir a caminhada, né? E como ser feliz? Como prosperar diante de um cenário difícil? Há a possibilidade. A palavra de Deus ela nos diz aqui no Salmo 1, eu gosto muito desse salmo, porque eu vejo nesse salmo aqui a receita de Deus para o ser humano prosperar na sua vida. E prosperar aqui que eu falo não é só na parte financeira, aqui é no geral. O Salmo 1 ele começa dizendo que bem-aventurado quer dizer feliz é o homem, feliz é o ser humano. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Eu quero parar um pouco nesse versículo aqui, porque esse versículo aqui, ele fala dessa possibilidade de você ser feliz, de você ser próspero, ainda que o cenário esteja dizendo ao contrário. Mas há essa possibilidade de você ser feliz, de você prosperar na sua vida. E aqui, a palavra de Deus aqui, ela está generalizando, ela não está falando só no âmbito financeiro, ela está falando em todos os aspectos da sua vida, em todas as áreas. Há possibilidade de você prosperar financeiramente, espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Há essa possibilidade. E o que é necessário para que nós conseguimos alcançar esses objetivos? É prestando atenção na palavra do Senhor. Ela diz aqui, a palavra de Deus ela vem com essa receita para as nossas vidas. Se nós atentarmos para a palavra do Senhor, e não só na teoria, porque se eu colocar em prática só na teoria, ela não vai funcionar. Mas se eu guardar os estatutos do Senhor, que aqui é imposto, procurar executá-lo na prática, é automático. A palavra de Deus diz que é automático. Eu vou prosperar na minha vida, eu vou ser como uma árvore frutífica. A árvore que ela está plantada junto do ribeiro, ela é uma árvore frondosa, que ela dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem. E os frutos são frutos abundantes e de qualidade, e no tempo certo, e fruto com abundância. E a palavra de Deus ela faz essa analogia. Se nós processarmos a palavra de Deus, colocarmos elas em prática nas nossas vidas, nós temos essa referência, nós vamos ser como uma árvore frondosa, vamos frutificar, vamos prosperar, vamos dar fruto, e fruto com abundância e fruto de qualidade. Mas a palavra diz que os ímpios, eles não são assim, eles são como a moinha, como a palha da moinha, a qual o vento espalha, o qual não subsistirão na congregação do justo, porque a palavra de Deus diz que Deus conhece o caminho do justo, porém o caminho dos pecadores, os pecadores não permanecerão na congregação do justo, porque Deus conhece o proceder de cada um. Então, se nós
atentarmos para a palavra do Senhor e colocarmos ela em prática nas nossas vidas, nós vamos ter êxito. Ainda que esse cenário esteja difícil, nós vamos conseguir vencer as adversidades. Que nós possamos nesta noite refletir um pouco na palavra do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda ela no teu coração. Você que crê em Deus, você que tem Deus no seu coração. E aqui o Senhor está generalizando. Você que não tem Deus no seu coração, guarda essa palavra no seu coração. E procura andar nos preceitos de Deus. Você vai ter êxito na sua vida. Você vai ser feliz. E ainda que o cenário esteja demonstrando tudo ao contrário, em Cristo, em Deus, há possibilidade de nós sermos felizes. Que Deus nos abençoe nesta noite, uma noite abençoada em Cristo Jesus. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima noite.